Olá, estudantes do primeiro ano, bem-vindos, bem-vindas a esta aula que é de Geografia. Eu sou o professor Joelson e esta aula foi feita para você, estudante do primeiro ano. Bem-vindos, professores, pais responsáveis pelos estudantes do primeiro ano, vocês que auxiliam, que acompanham a vida escolar dos pequenos. Esta aula de Geografia tem o seguinte título. Nós conversaremos sobre a aula já a partir da leitura do título que eu vou colocar na telinha. Leiam comigo. Lugares onde Guion vive. É de Geografia, eu sou o professor Joelson. Lugares onde Guion vive. Lembram do Guion? Eu apresentei em uma aula anterior o Guion para vocês. O Guion que era este menininho que morava em uma casinha assim, assim. Pela chaminé sai a fumaça assim, assim. E quando eu quero entrar, bato na porta assim, assim. Eu entro na casinha assim, assim, assim. Misturei a fala com um trecho da cantiga que eu trouxe para apresentar o Guion. Porque pensamos, em um momento anterior, na casinha do Guion. Como era a casinha? Tinha chaminé, tinha telhado, tinha paredes de uma cor, tinha a porta feita de um material. Pensamos em tudo isso. E hoje teremos a casinha também, a casinha do Guion, mas pensaremos em outros espaços além da casa. Como nos disse o título, Guion, ou melhor, lugares onde Guion vive. Vamos à leitura das habilidades que os professores e pais aguardam. Professores, pais responsáveis, as habilidades envolvidas nesta aula são as seguintes. EF01, GE01, observar e descrever características de seus lugares de vivência. E EF01, GE09, utilizar e elaborar mapas simples para localizar elementos do local de vivência, considerando referenciais espaciais. Então, os adultos observaram aí as habilidades referentes à aula e vocês, estudantes, vão notar na tela seguinte uma imagem referente aos lugares onde o Guion vive. Ora, quando a gente pensa nos lugares, a gente sabe que o Guion passa boa parte do seu tempo em sua casa, como a maioria de nós, a maioria de vocês. As pessoas passam um bom tempo em suas casas, não é? Mas além de suas casas, que são espaços em que as pessoas convivem com a sua família, todo mundo frequenta outros espaços. E os outros espaços também são lugares de vivência. Vamos pensar mais nisso a partir da leitura da imagem na tela. Sim, a gente vai ler a imagem, vai observar o que vocês estão reparando e percebendo aí na tela. Olha só, o Andrei, que é o intérprete de Libras, está olhando curioso para este retângulo aí, cheio de quadrados. Está pensando comigo e com vocês em como dizer tudo isso, em como refletir sobre tudo isso. Ora, professor, a gente vai falar de uma aula dos lugares onde o Guion mora. E o que tem aí na tela? Tem um monte de quadradinho. Ah, vocês conhecem um desenho da casa do Guion. Se eu colocar o desenho da casa do Guion, acho que vai facilitar nossa visualização, nosso entendimento. Vamos colocar a casa do Guion aí? De novo para o desenho. Olha onde vai aparecer a casinha do Guion. Eu tenho uma casinha que é assim, assim. A casinha do Guion. Perceberam? Esta é a casa do Guion. Percebam, se não notaram ainda, tem uma árvore na frente da casinha, tem outra atrás. Percebam a rua, é pavimentada, tem asfalto, tem uma calçada. Este é um desenho em que vamos perceber os espaços de vivência do Guion. Vejam, tem a casinha, agora ao lado da casinha tem um ônibus amarelo, vocês estão observando? Vamos identificar esse desenho? Vamos identificar do que se trata?
Ah, professor, esse desenho aí é a escola. O Guion, estudantes, estuda nessa escola. Vejam, o que poderíamos afirmar sobre a escola de Guion? Ah, o Guion mora praticamente ao lado da escola. Para chegar até a escola, o Guion precisa apenas atravessar a rua. Olha só, é uma quadra ao lado. Então tem a faixa de pedestres, ele precisa andar por um caminho bem curto, entre gramados, chegar até a faixa, atravessar e chegou até a escola. Chegou à escola. Muito bem, vou destacar aqui a escola que acabamos de identificar. Eu vou destacar a escola. Identificamos a escola de um lado, sim, do lado esquerdo. Agora, do lado direito, que também é um espaço de vivência do Guion, eu vou destacar aqui, ó, deste lado, neste quadrado. Este espaço também é frequentado por Guion. É uma igreja, é a igreja que Guion frequenta com seus pais, com sua família. Este também é um espaço de vivência do Guion. Do outro lado, né? Enquanto a escola era do lado esquerdo, a igreja é do lado direito, que pertinho. E na frente da igreja que o Guion frequenta com sua família, também tem um espaço que eu tenho certeza que vocês adoram. É bem legal, eu estou destacando aqui. Este espaço de vivência, identifiquem comigo. Em frente à igreja, tá vendo? É só atravessar a rua. Ah, é um parquinho. Tem balança, tem escorregador. É uma praça, é um parquinho que fica na praça. Temos na tela alguns espaços de vivência do Guion. Conhecemos. E os seus espaços de vivência, quais são? Antes desta aula chegar à sua parte final, eu vou escrever aquilo que identificamos dos espaços de vivência de Guion. Aquilo que identificamos juntos e observamos. Vamos lá? Esta é a casinha. Observamos do lado direito a igreja, do lado esquerdo a escola. Na frente da igreja tem o parquinho. Agora, pensando em cada espaço. Este espaço de vivência, a gente nota a ilustração do Guion. E, gente, ele está tentando entender a aula. Será que não foi claro? Guion, acho que é porque não está completo, Guion. Mas, ó, agora ficou completo. Isso. É a casinha do Guion. É a casa. Devemos escrever aqui, casa. Eu vou escrever este espaço de vivência. Estou selecionando aquilo com que irei escrever. Pois é a casa. Então, casa. K-C-U-A, casa. Este é um espaço de vivência do Guion. Depois de identificar a casa como este espaço de vivência, eu tenho outros espaços. Vamos descobrir? Ora, a gente já observou isso num desenho maior. A gente está olhando com mais atenção e cuidado neste ponto da aula. Depois da casa, notem. O Guion está mais tranquilo aqui nesta tela. Notem que tem um ônibus escolar parado. É a escola, tem uma bandeirinha, tem umas figurinhas humanas chegando, umas silhuetas. São pessoas, são crianças chegando com seus responsáveis. Tem um ônibus escolar. Lembra onde fica a escola? Fica do lado esquerdo da casa do Guion, da imagem que a gente observou. E a gente vai escrever aqui, escola, identificando esse espaço de vivência. Escola. Escola. Também um espaço de vivência, identificado na imagem em que tivemos a casinha e outros espaços. Temos mais um, Guion? Acho que sim.
Ah, você está animado, hein, Guion? Olha a sua carinha aí na tela. Este espaço de vivência que o Guion frequenta com sua família. Sim, fica do lado direito de sua casa. É a igreja. Vamos escrever igreja, identificando esse espaço de vivência? Igreja. 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 Mais um espaço de vivência. Identificado. Foi legal conhecer os espaços de vivência do Guion. A gente tem uma ideia de como é a vida de uma pessoa a partir dos seus espaços de vivência. Justamente, a gente vive nesses espaços. Então, o que a gente faz está relacionado, tem a ver com esses espaços. Eu quero retomar com vocês a imagem em que aparece a casinha e os outros espaços, mas ficou faltando um, professor. E ó, quase esquecemos, hein, Guion? E o espaço que ficou faltando? Ah, é o parquinho. Vamos escrever parquinho? Esse parquinho tem a letra P, parquinho. Muito bem. Parquinho. Este também é um espaço de vivência do menino Guion. E agora sim, estudantes, a gente vai observar o desenho em que teremos a casinha e os outros espaços. Iniciamos a aula dessa maneira? Vejam. Ah, mas está faltando a casinha. A casinha assim, assim, que pela chaminé sai a fumaça assim, assim. Temos a casinha do Guion, do lado esquerdo a escola, do lado direito a igreja, na frente da igreja tem o parquinho. Estes são alguns dos espaços de vivência do menino Guion. Eu poderia citar as casas que estão em frente à casa de Guion e do lado esquerdo do desenho, na frente da escola, que são casas de colegas do Guion, de amigos do Guion. Mas eu vou parar por aqui e vou deixar uma atividade, uma proposta de atividade para você, que é pensar nos seus espaços de vivência e ilustrar isso. Desenhe os seus espaços de vivência, escreva, se você tem autonomia, escreva da melhor maneira que você puder, com a ajuda de um adulto, ou se um adulto não o ajudar nisso, você pode desenhar e escrever da melhor maneira que você puder, tá bom? Esta é a proposta de atividade. Quais são os seus lugares de vivência? Pense, desenhe, identifique, pois a aula está se encerrando. E não encerraremos a aula sem conferirmos no mural do professor algo que devemos recordar. Devemos recordar que nesta aula conhecemos os espaços de vivência de Guion. Podemos compartilhar aquilo que produzirmos a partir dessa aula por meio da hashtag Eu no CMSP nas redes sociais. E eu tenho a minha rede social. Você pode, com a ajuda de um adulto, fazer isso. Eu vou ficar bem feliz de ver seu registro, tá bom? E é hora de se despedir. Tem uma mão acenando, dizendo tchau, mas não pode dizer tchau, não podemos fazer isso sem antes deixar o formulário de avaliação, para que você diga o que achou da aula, que se encerra. Avalie a aula. Um grande abraço e até uma próxima. Tchau, gente!